Muito bem, a gente está chegando mais uma vez com uma entrevista para consolidar um pouco mais a história do rádio aqui em Passo Fundo, principalmente da nossa antecessora, a Rádio Passo Fundo. E para conversar, hoje a gente trouxe uma figura maravilhosa que eu tive o prazer já de trabalhar junto com ele na década de 90, o nosso querido Rogério Borges, que também teve uma parte, um trechinho da sua carreira vinculado à Rádio Passo Fundo. Mas, todavia, porém, não obstante, a gente vai trocar uma ideia e vamos aprofundando aos poucos. Aí vamos falando um pouco sobre os detalhes íntimos do Rogério, aqui algumas coisas particulares sobre a profissão. E depois a gente entra, então, nesse meandro da questão da Rádio Passo Fundo propriamente dita. Meu amigo Rogério, que prazer em te ter aqui mais uma vez. Boa noite, querido Hugo. Boa noite, nosso pessoal aí da rede 98.13, antiga Rádio Passo Fundo, na qual estou me sentindo normalmente voltando no tempo aí. Isso é bonito, é bacana. Quero te agradecer pelo convite, pelo carinho, nossa trajetória de longos anos, muita amizade, né? E a gente estava conversando antes, fora dessa entrevista, que quando a gente se via era sempre na correria. E Exato. hoje, depois de um bom tempo, a gente está conseguindo sentar e bater um papo, conversar, e estamos aí, à Aí fica disposição. bom, né? Aí que é legal. Que bacana. Rogério, meu amigo, eu te conheço desde 1996 pessoalmente. Mas eu quero saber como era o Rogerinho, a infância do Rogério Borges, como é que era? Ele era muito arteiro e tal, como é que ele era? Cara, uma infância assim, ó, nós éramos em 9 irmãos. Olha a carinha dele, né? Éramos em 9 irmãos, desses 9 irmãos eu sou o mais novo, e aí a gente sempre ia aprendendo uma coisa com o outro. Naquela época já se curtia muito a música, tocava-se muito brega, muito sertanejo raiz naquela época, né? Música popular. Então as gerações foram mudando e eu curtindo cada geração e aprendendo com eles. E aí eu comecei a ser um amante da música, um amante da arte, um amante de tudo, né? E no lado terrível, eu fui um pouquinho terrível, mas pouquinho, tá? Lembra de alguma como é que eu vou dizer assim, alguma arte que você fez? Cara, foram tantas artes que a gente fez aí. Conta uma na escola, alguma coisa, lembra alguma coisa? Na escola. Na escola a gente aprontava bastante, né? Nossa época era muito de briga, na escola. E hoje a turma que brigava somos grandes amigos. Que Olha lindo só. isso na história. E aí eu lembro que tinha um momento lá que a professora sempre dava uma dura na gente. E eu sempre chegava meio atrasado para variar. E certo dia eu cheguei e surpreendi ela com uma flor. Ó. Aí ela estampou um sorriso e eu me enchi de emoção, né? E também fiquei com uma moral daquelas. Mas tu não disse, vai comendo essa massa. Não, esse veio depois. Esse- Tá começando. Grande Rogério Borges. Tudo bem. E que tipo de música que você costumava ouvir na sua infância em casa? Você ouvia o que? Rock, pop, MPB? O que era? O que rolava lá na tua casa que você gostava de ouvir no dia a dia, particularmente? Não se curtia muito naquela época lá, muito rock and roll, né? Uhum. Mas se curtia assim o dance music, as discotecas. As músicas de discoteca dos anos 70? Anos 70, anos 80, aí tinha muita coisa também sertaneja, muita coisa popular, Lindomar Castilho, Amado Batista, esse pessoal já existia naquela época. Claro. E fazia um sucesso total. Sertanejo era Milionário José Rico, aí veio nascendo Chitãozinho e Chororó e uma geração por trás. Então tudo isso eu fui acompanhando na infância. A gente até cantava, pegava violão, tentava imitar, tinha os vizinhos de bairro, né? Um metido a cantar, o outro metido também. O Rogerinho sempre ali Sempre nos junto, na arredores expectativa, ali, né? nos arredores, acho uma turminha bacana. Então, foi uma infância sadia para a época. Na época a gente brincava de carrinho de rolimã, né? Largava corrida, vivia com os dedos estourados, vivia com as canelas, mas era corrida de carrinho de rolimã, e rampa mesmo. E Raiz. não era de chão. Tá entendeu? certo. Era bicicleta, coisas que a geração de hoje não tem. Subia em árvore. Subia em árvore, a gente amarrava uma roldona numa árvore, e aí tinha um barranco grande, assim, um buraco,
E nós descia lá embaixo por aquela roldona, numa corda. Ah, caiu alguns tombos, era lindo, maravilhoso. Que legal. E agora vamos falar um pouco sobre a questão aí da tua trajetória. A gente sabe que você vem de uma família radiofônica. Tem muitas pessoas, muitos artistas que a gente diz que vem de uma família musical. Você vem de uma família radiofônica. Certo. Então nós temos a sua irmã, a Dirne Terezinha, que é a mais velha, que é conhecida aqui localmente como a rainha do rádio. Exato. Uma figura consolidada, respeitadíssima no meio radiofônico, hoje aposentada. Depois veio o Benhur Borges e depois surgiu o Rogério Borges na história. Então conta um pouquinho pra gente sobre a tua irmã Dirne, fala um pouquinho sobre ela, depois sobre o Benhur e depois como você surgiu na treta do rádio. Que bacana, olha só, eu era criança e eu ouvia as historinhas que a Dirne contava na Rádio Municipal, antiga Rádio Municipal de manhã. Ela saía para trabalhar e ela dava beijo nela, era pequeno. E ela ia pro rádio e contava as historinhas. E tinha uma audiência enorme a Rádio Municipal, quem é daquela época vai lembrar. E aí foi crescendo, foram surgindo mais rádios, mais co-irmãs. Ela recebeu convites para trabalho e se tornou a rainha do rádio com essa titulação. O pessoal titulou ela de rainha do rádio porque a Dirne sempre teve uma coisa boa, uma voz natural. Uma voz muito bonita, né? Um registro de voz muito legal. E assim, sempre falou muito bem, muito comunicativa e marcou a história de muita gente, muitas gerações. Eu acho que a Dirne deve ter atingido aí umas 5, 6 gerações dentro do rádio. Perfeitamente. Depois disso, eu lembro que o Benhur veio do Exército e gostava muito de rádio, porque naquela época existia muita reunião dançante nas casas, né? Então, o que a gente fazia? Dançantes de garagem. Claro, a gente fazia aquelas reuniões dançantes nas casas, e aí um pouco eu era DJ, um pouco ele era DJ. Ali nazia, aí de gravador, a gente pegava gravador, tinha aqueles gravador na época que tinha um botão amarelo no meio, você gravava com fita cassete, ficava treinando as gravações, não tá legal, não tá bom, ficava imitando rádio, ficava imitando DJs, entende? Então assim a gente foi aprendendo e evoluindo sozinho. E aí o Benhur migrou para o ramo do rádio e está até hoje com mais de 40 anos na profissão, né? Certo. Muito bem. E agora, Rogério Borges, como foi que ele foi agregado ao meio? Como que ele entrou dentro do meio do rádio? Você sabe que apesar de ter esse sangue na veia, né, de amar o rádio, como eu sempre amei, e eu nunca tinha oportunidade, porque na época eu trabalhava com um programa chamado Controle de Comerciais de Televisão. Nós fiscalizávamos os comerciais da televisão, então acompanhava o comercial lá da Bombril, da Omo, por exemplo, para as agências grandes, Macan, Lintas, Standard. Você já trabalhou, eu não sabia disso, é uma surpresa para mim. Trabalhei nesse ramo. Já trabalhou nesse ramo. E aí eu trabalhava com isso. Hoje em dia, desculpa fazer uma parte, mas hoje em dia, para quem não sabe, todo esse controle é digital, não existe mais essa figura, essa figura física. Porque bate no sistema, tipo, a rádio aqui, a nossa rádio 98.3, ela reproduz o comercial, bate no sistema e já faz leitura. Exatamente, tem uma leitura online direta e imediata lá por baixo das agências de publicidade que sabem que o comercial foi executado. Mas na época era tudo no cronômetro, manual a gente escrevia, depois datilografava e ia para o mimeógrafo. Na época era assim. E daí era enviado pelo correio? Enviado pelo correio para uma central de São Paulo, que distribuía para essas grandes agências que investiam muito dinheiro. Em Rede Globo, por exemplo, né, comercial, trabalhava especificamente para controlar o canal da Rede Globo, que era a RBS em Passo Fundo. Né? Mas você era bem jovenzinho nessa época, né? Era bem jovem, bem jovem. E como é que você conseguiu entrar nesse meio tão singular? Porque dentro de uma trajetória tradicional de um jovem, é difícil entrar num meio como esse e tal. Eu tinha um amigo que trabalhava. Acho que é uma coisa bem singular, bem original mesmo, não é um trabalho comum. Eu tinha um amigo que trabalhava com isso e a gente estudava juntos, né? Sim. E aí um dia me levou para conhecer o trabalho que ele fazia. Depois eu conheci o proprietário dessa empresa. Ele estava precisando de gente, me contratou e aí eu fui pro ramo.
Olha só que... Mas aí tudo isso. aconteceu que esse senhor era o Elias, que esteja vivo hoje ainda, nunca mais tive contato com ele. A gente negociou e eu passei a ser proprietário dessa empresa. Opa. Aí fui pro quartel, Uhum. voltei do quartel, continuei tocando a empresa. E por cargas do destino, olha só, eu fui roubado na época. Na época não se tinha muito poder aquisitivo, empréstimos facilitados como hoje. Uhum. Então o material que eu tinha, roubaram, furtaram, levaram, e aí eu fiquei a ver navios. E eu digo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Perdão. Aí eu conhecia muita gente, como eu sempre conheci, porque eu sempre fui ligado ao meio do ramo estudantil, né? Então eu participava lá da UGES, da UP, do Grêmio Estudantil, do Cecilete Costa. E nesse meio tempo eu resolvi bater nas rádios. Então a antiga Diário da Manhã era do outro lado, não na época que a gente trabalhava. Uhum. Do outro lado onde tem o prédio. Na esquina, né? Diz que parece que tinha um casarão antigamente. Tinha um casarão lá, antigo ali, tinha um não casarão. me lembro disso, mas... E daí tinha um prédiozinho que era a rádio. Sim. Ali eu comecei. Então eu fui lá, não tinha experiência, o pessoal queria experiência na época, né? Só tinha experiência de brincar, de 3 em 1, festinha, essas coisas assim. Mas eu tinha veia, tinha vontade, eu dava o sangue. E aí, como eu conheci o pessoal do meio estudantil, me encontrei uma tarde com o saudoso Valmar Santos, que Deus o tenha. Recentemente, né? Foi recentemente. Recentemente partiu. E naquela época o Valmar fazia sucesso nas tardes da Diário da Manhã. E eu fui lá para largar um currículo, conversar com o gerente, ele me viu lá, o que tá fazendo aí? Digo, cara, tô a fim de trabalhar, aconteceu isso. Ele falou pro gerente, que era o Gilmar Viapiana, na época, pega ele, um guri bom. E o Gilmar me deu oportunidade, eu comecei de operador. Uhum. Já tinha aprendido como operar, tal, eu tinha me dado umas aulas, enfim. E aí comecei como operador na rádio 98.3, 1988. 98.7. 98.7, exatamente, ponto 3 é aqui, isso. Diário da Manhã, quando era do outro lado. Certo. Em 1987? 1988. 88. 88, eu tenho 38 anos de rádio. Olha só, hein? Eu não sabia disso, que coisa interessante. Eu trabalhei com ele, não sabia disso, estou sabendo junto com vocês. Daí que é bom, né? E daí tem o fator surpresa aí na história. E aí eu fui tendo oportunidades daí. Daí faltava um, eu cobria, faltava outro, eu cobria. Uhum. E a primeira vez que você falou no ar teve muita insegurança, ficou nervoso? Cara, como é que foi? Tu fica porque daí a rádio já era no prédio novo. Já era um estúdio mais moderno, equipamentos modernos, mas ainda era cartucheira. Uhum. Né? Sim. E aí, tu vai fazer o programa tal, se tu se sentir seguro, tem hora e temperatura. E foi o que eu fiz. Fui lá, hora e temperatura. A pessoa vai aos poucos, vai se soltando, né? Vai perdendo um pouco o medo. Daí eu digo, mas eu posso fazer mais coisa. Daí fui me soltando, até que me deram um programa no sábado à noite, que ninguém queria fazer. Sábado à noite. Então a gente fazia os embalos de sábado à noite. Olha só. E ali tocava só flashback. Que é uma coisa que tu gosta bastante. Eu também, amo flashback. E eu tocava várias bandinhas também nacionais na época, ali, 14 bis, né? E ali, naqueles anos 80, começou a surgir um mundo das bandas nacionais. Isso. E aí tocava junto com os flashback, fazia programa, o pessoal na praça curtindo, ligava, auto curtindo, na época não existia o celular. O pessoal ligava lá do tal estabelecimento tal, no centro, estamos aqui com uma turminha, manda um alô para nós. E ali foi pegando, eu fui pegando gosto pela coisa cada vez mais. E aí, cara, virei um amante do rádio. Eu comia, bebia e dormia rádio. Muita gente se injetava porcaria das vezes e eu injeto o rádio das vezes. Esse Rogério, uma figura. Rogério, me diz uma coisa, mas assim, você permaneceu no tempo que a gente se conheceu, você saiu, né, um tempo da Diário, ou não? Saí da Diário. Depois voltou, isso conta pra mim esse período aí, esse interregno, porque eu te conheci em 96 e eu tenho a impressão que você fez alguma coisa nesse meio tempo, deve ter saído e voltado juntamente ali na época da Saletinha, alguma coisa assim. Como é que foi? Exatamente. Aí o que aconteceu? Em 1989,
eu conheci um pessoal de Sananduva e estavam para inaugurar uma rádio. Eles precisavam de um locutor. Conheço o pessoal, o Daniel lá, o pessoal da Gente rádio, boa, gente família, Bedim. E aí fui lá, fiz a entrevista com o Itamar, gravei o piloto, me contrataram. Eu fui inaugurar a rádio, 97.7, Sananduva FM. E ali eu fiquei, até 1992 eu fiquei na Sananduva FM. Agora eles têm a Sananduva FM e a Mega. E a Mega. A Sananduva, eu acho que eles inverteram os canais ali, mas a Sananduva virou, a M virou a antiga FM e a Mega virou outra concessão nova que foi migrada. A migração foi para Mega. Isso é uma coisa assim, é meio confuso. É que na época a rádio era um estilo diferenciado. Sim, era um estilo ela diferenciado. se tocava mais músicas assim. Tu tocava uma internacional, uma clássica, né? E tocava uma nacional. Na verdade, Esse era o padrão deles. o conceito de rádio mudou muito, porque no tempo que eu comecei, por exemplo, o sertanejo praticamente não tocava em FM. Era uma coisa que Exatamente. geralmente ficava localizado no AM, né? Então tinha aquela definição clássica de isso aqui é música de AM, isso aqui é música de FM. Inclusive, se você tocasse alguma música, às vezes saindo um pouco da linha, eu que estava no início de carreira, o pessoal dizia, isso aí não pode tocar aqui, que isso aí é música de AM. Não, tinha essa história, né? Tinha essa história. E era justamente isso. O propósito da rádio era não tocar sertanejo. Isso, daí ela tocava praticamente todos os gêneros. Ela tocava MPB, tocava rock, tocava pop, tocava música disco, mas não tocava sertanejo, né? O sertanejo era restrito para AM, né? Eu tinha uma programação que à noite eu tocava muitas músicas assim de lançamento, muitas músicas importadas, versões remix também, que o pessoal não conhecia, começou a gostar e a gente fazia um sucesso grande na noite. Nesse meado de 1992, o pessoal de Itapejara me procurou. Iria inaugurar a rádio Caiobá FM, 100.7. Certo. E aí eles me fizeram uma proposta, Rogério, precisamos de um locutor que nem você, precisamos que tu venha pra cá. Digo, cara, eu tô bem aqui, estava em Sananduva, nesse momento. Agora só já é uma outra região. Outra região. Aí eu me propus, na época, fazer as duas rádios. Eu fazia. Mas não é muito longe, eu não faço ideia da distância. Ele é no meio do caminho. No meio do caminho. É no meio do caminho entre Passo Fundo e. Dá certo, tá. E aí eu fazia Tapejara à tarde, Sananduva à noite. Tapejara à tarde, Sananduva à noite. E voltava. Vai o tempo que tu cansa, o corpo não aguenta mais. Aí eu resolvi migrar, porque o salário daí foi maior. Na época, e até hoje tu vai pelo salário, né? Eu vim para Caiobá FM, ao qual fiquei até 1997. Acho que quem cuida da Caiobá hoje é a Juliana, uma menina lá. Juliana, né? Exatamente. Juliana Sebem. Sebem. E aí, depois desse tempo, eu voltei para Passo Fundo. Na época era Salete Algair, que era a gerente da 98.7. E aí me contratou, eu voltei para cá e começamos a badalar. E aí ela jovem na época, era o que ela queria, sangue novo. Essa figura tinha o cabelo comprido? Tinha, era cabeludo, cabelo comprido. Era doidão, assim. Mais louco ainda. E aí, cara, foi que eu voltei para Diário da Manhã e a gente se conheceu. Com certeza. E nessa época você tinha o Rádio Contato e o Love lá na rádio, é isso? Os principais, né? Tinha outros programas paralelos de final de semana e tal, mas os principais eram esses, né? Os principais eram o Love. E o que chamava mais era na quarta-feira. Na quarta-feira a gente fazia o Telecupido. E conta como é que é esse babado. Cara, esse era um programa muito doido, o Telecupido, olha só. Pra quem não viu o Telecupido na época, vai lembrar. E eu vou contar um caso até do Telecupido. O Telecupido na quarta-feira, ele era música Love. Mas era uma programação totalmente diferente. No sentido assim, deixa o teu recadinho, sei lá. Tu tá sozinho na noite, tá procurando alguém para dar uma zarada, deixa o teu telefone aqui, eu vou anunciar no ar. Daí eu anunciava. Olha, é o seguinte, eu tenho
Eu tenho uma gata aqui que tá sozinha na noite, tá afim de uma companhia, tá afim de dar uma azarada, tá em casa sozinha, tá chovendo, tá deitada no carpete, tá ouvindo a 98.7. Ah, tu fazia toda uma Pô, ilustração, né? Fazia Fazia uma historinha em ilustração. cima, né? Cara, que não chovia de telefone, mas pra pegar o telefone da gata. Tipo, às vezes a menina nem era tão bonita, Não! mas assim, a imagem que tu tecia dela no Eu rádio era ilustrava. incrível. Eu ilustrava pra ela ficar bonita. É assim, cinematográfico. É. Às vezes os caras queriam me matar, porque chegavam lá, davam com uma porta fria. Tava zica. E às vezes me agradeciam, ó, bah, valeu, tô aqui, ó. Bah, foi bom. E vice-versa, a gente fazia também com os meninos. Aí tinha os bombadinhos da academia, tô sozinha e tal, meus pais viajaram. E eu falava pras gatinhas, as gatinhas pegavam o telefone pra Zara também. Isso numa época que não tinha rede social, então vocês não fazem ideia do quanto um programa desses implacável, era uma audiência maciça, né? Nossa, aí a gente disputava com televisões, com outras emissoras fortes também, né? Exato, porque sempre teve a disputa à noite da televisão por causa das novelas e tal, naquela época ainda mais, porque hoje as novelas já perderam muito do significado e da presença entre o público. Naquela época era praticamente de lei as famílias assistirem novela. Hoje já mudou isso. Felizmente para nós, né, que somos do rádio aí, né? É verdade. Mas olha só que legal, eu gostei dessa história. E também tem o rádio contato, né? Exatamente. E aí a gente fazia uma programação que fazia até que eu te falei, não, antes, só voltando. Sim. É que eu te falei que muitas rádios, na época da Sananduva, não incluía sertanejo. Então o propósito, quando eu vim para Tapejara, era de tocar um sertanejo. Aí estava estourando. Zezé de Camargo, Luciano, Leandro Leonardo. É que a partir da segunda metade dos anos 90, isso começou a mudar, daí começou a abrir um pouco o flanco, e daí começou a tocar sertanejo. E mas aí, antes não tocava. Aí o propósito da Diário era das 8 às 9 tocar um flashbackzinho. Uhum. Das 9 às 10 no sertanejo, das 10 às 11 um climão de sucesso. Pessoal, eu tive o prazer, depois podemos até falar nesse momento sobre isso, mas eu tive um prazer de acompanhar o Rogério nos bastidores ao longo de alguns programas como esse que ele está mencionando, porque na época eu morava em Carazinho ainda, mas de vez em quando nós fazíamos uma tal de festa dos comunicadores. Nossa, que maravilha, que ele vai falar a respeito como é que era essa história, né? E daí, nessa ocasião, eu ficava à noite aí na cidade e tal. Às vezes posava na casa do Rogério, às vezes posava lá na rádio, fazia alguma coisa e ficava aí pela cidade. Não ficava sem dormir. Para participar da festa junto, né? E tal, agitar lá com o pessoal. E daí eu testemunhei o carinho que os ouvintes tinham com o Rogério e tudo. O Rogério também não era fácil, né? o papo dele com as meninas no telefone era algo, né? Era impressionante. É que eu sempre fui um cara carismático, querido. Eu gosto de dar atenção para as pessoas. E aí, querida, quando é que vai dar uma chegada por aí e tal? As pessoas merecem, tá? Merecem, cara. Com certeza. Rogério, e a festa dos comunicadores que se transformou num evento de peso aqui na cidade. Pessoal, nossa, era a cidade toda participando. A cidade e a região. Nós fechávamos. Tinha um clube chamado Fridense, do nosso amigo Danilo Prioto, bem na General Osório. E aí a gente fazia a festa dos comunicadores lá. Ia eu, o Hugo, o Pássio Carolino, uma galera bacana. Alencar também, acho que ia alguma coisa. O Chicão também, exatamente. E aí a gente fechava lá, botava o som e corria com a galera, distribuía brindes, camiseta, boné, era a gatinha se abraçando no Hugo, era a gente que queria ouvir a voz do Pássio Carolino. Cara, era bacana demais. E depois a gente passou a fazer pelos bairros de nossa cidade. Né? Então fazia em bairro X, bairro Y. A gente fez no Subtenentes também, várias vezes, junto com o finado Wilson do Spark Som. Bombava. E era uma coisa de louco, cara. Uma festa que a gente fez que eu lembro, uma das últimas, tinha fila lá no final do quartel para comprar o ingresso e participar da festa dos comunicadores. Não, é impressionante, era um sucesso espetacular. Foi uma coisa que causa espécie até hoje, né? Cara, era muito doido, era bacana demais, era lindo. Se contar assim para você não imaginar, não ilustrar, era a gente chorando, era a gente queria autógrafo dos comunicadores. Porque era uma coisa diferenciada na época.
Entende? Não existia realmente. Rede social, celular, eu acho que estava nascendo naquela época. Acho que foi depois, hein? Depois, pelo menos, tinha só os tijolão e tal, uma coisa Isso muito aí, era muito primitiva, né? caro. Era muito caro. Então o contato do pessoal era ali mesmo. Não, era muito legal. Eu não sei se eu não conversei contigo sobre isso e não sei se você se sentiria à vontade de fazer, conseguiria fazer uma simulação, tipo, duas ou três frases desses teus programas, como é que era e tal, como é que tu apresentava, mais ou menos a pegada que era. Eu sei que tá no seco, não tem uma trilha sonora e tal, fica meio difícil, mas alguma coisinha, como é que tu fazia, tal, algum chavão, alguma frase de efeito que tu Tinha usava. muito chavão, vai comendo essa massa. Esse era um, né? Tinha Esse meu era. rei, meu rei. Aí, meu rei, como é que você tá, meu rei? Só a diretoria. Diretoria. Alô, diretoria. Cara, a gente começava. A programação, na verdade, tu entrava ali no ar. Oi, boa noite, tudo bem? Agora 20 horas e 17 minutos. Estou no ar com vocês a partir de agora até meia-noite. Lembrando que lá pelas 11 tem o Love. Já vai deixando aí o seu recado. Das 11 horas eu abro o Love. E tinha uma coisa importante, cara. E o Love. Sempre, depois eu vou te contar uma história aí. Pode contar, fica à vontade. Posso contar? Pode. Olha só, o que mais me marcou no rádio, tá? Isso era em 1998, 99, por aí. E eu conheci o Serginho da Poligram. Na época, as gravadoras vinham até nós. O representante vinha, né, com os lançamentos e tal. Né? Toca isso aqui que isso é um bolachão que vai estourar. E a gente batia em cima, cara, dava de pau. E estourava realmente a música, né? Então eram várias bandas, vários grupos e tal. E eu fiz uma amizade com o Serginho da gente pegar e ir pra noite, amanhecer, e beber, cantar, tocar violão, sentindo. Então era muito legal. Cada vez que o Serginho vinha para Passo Fundo, já me ligava. Rogério, tô indo a Passo Fundo, te prepara. Beleza. E aí uma noite eu tô lá, eu e o Serginho, ele disse pra mim, cara, eu sempre quis fazer um programa de rádio, mas eu trabalho na Poligram. E eu gostaria, tu é o cara pra isso. Eu digo, pra quê, Serginho? Pra botar uma trilha sonora da Ave Maria e tu largar as palavras que tu tem que largar. Falei, mas será que eu dou conta, Serginho? Falou, vai, bota aí. Aí o que tu fez? Larguei. Tinha um CD que ele trouxe, que era... Tinha um pessoal do Barretão, né? Tinha o Chavão do Barretão. E aí no final tinha uma oração da Ave Maria, só tocada. Eu encerrei o programa. Era aqueles singlezinho em CD que vinha preto escrito Poligram. Isso aí. E daí o selo geralmente tinha uma cor, era verde, era preto, era rosa. Cada um tinha uma cor, né? Tinha uma cor. Já na época dos CDs, né? Foi depois dos LPs. Foi depois dos LPs. Depois dos LPs. Tá. E aí, cara, eu larguei. E abri o verbo. E larguei coisas, palavras bonitas, para você que tá encerrando a noite, para você que curtiu, enfim. E aí cada noite eu fazia isso. E aí, às vezes eu me inspirava em mim, às vezes numa história de alguém, às vezes numa história do que eu vi, e às vezes simplesmente me vinha na mente e eu falava. E uma certa noite eu encerrei o programa, e depois das palavras que eu disse, nem lembro, devo ter em casa gravado, e tocou o telefone, era uma mulher de Passo Fundo. E ela disse pra mim, chorando, cara, tu acabou de salvar minha vida. Cara, eu tomei um susto. Digo, como assim eu acabei de salvar a tua vida? Eu tava te ouvindo, eu tava com 20 comprimidos e um copo de uísque na mão. Isso é verídico, eu tô dizendo. Digo, para aí, calma, né? Ela falou, não, cara, eu ia tirar minha vida, porque eu tô me separando, tá uma situação ruim, minha mãe, meus filhos. E ouvindo as palavras que tu disse ali, caiu certo pra mim. Então só liguei pra te agradecer. Meu Deus do céu. E aí às vezes Deus age usa o cara como instrumento, o cara nem sabe. Gente, é um instrumento. Que coisa. E as palavras eu não escrevia, aquilo vinha divino pra mim. E aí até que ela disse, um dia, eu vou te conhecer e tal. Me levou um presente, conversou comigo, disse que já estava melhor depois, e nunca mais ia a pessoa. Mas foi o que mais me marcou. Não, isso aí realmente tem peso. E outras coisas que me marcaram também, esses dias eu entro no Bela Titá, muito tempo que eu não vou no Bela Titá, tá no guarda lá.
Rogério, tal, me conheceu, sem cabelo. Digo, ó, tudo bem, então, pá. Cara, tu lembra do programa do Love Hits, lembra? Tu lembra do Tédio Cumprido, lembra? Pois é, lá que eu conheci minha mulher. Tô casado há 25 anos, cara. Graças a ti, quero te agradecer. Isso, isso é muito, muito, muito especial, né? É legal, com certeza. É marcante pra gente, né? E como é que era o ambiente na Diário? Ainda só para concluir essa parte da Diário, o ambiente com os colegas e tal. Tu lembra alguma coisa de algum colega que você falaria sobre os colegas que trabalharam contigo na época? Alguns deles, pelo menos. Cara, eu acho que o grupo ali era um grupo muito seleto, eram profissionais bastante gabaritados na época, né? Era você, Ivandro Dávila, Hipácio Carolino, gente que veio depois também, o Chicão, né? Então eram todos profissionais, assim, o relacionamento não era de grandes amores, mas era um relacionamento de respeito, um relacionamento do dia a dia, de convívio, né? E não tem nada para falar contra, não tem nada que desabone esse relacionamento. Sempre foi bacana, sempre me levei com todos. Mas um detalhe, eu e você nunca brigamos. Claro que não. Em hipótese alguma, Não. nunca, nenhuma vez, nenhuma discussão. Nem discutimos, Todo nem tempo que trabalhamos juntos, nunca brigamos. Só demos risada e vai comer dessa massa, entendeu, minha diretoria? Isso, Rogério. Tudo bem, então. E vamos falar agora sobre a Rádio Passo Fundo. Então, como é que foi? Você permaneceu esse período na Diário da Manhã? Como é que foi o lance da Rádio Passo Fundo? Cara, então, nessa época da Rádio Passo Fundo, já era 1999. Eu trabalhei um ano na Rádio Passo Fundo. E eu acompanhava às vezes o futebol, acompanhava os eventos por fora, às vezes ia para campo e conheci um cara chamado Clauci. E ele veio para assumir a gerência da rede Balvê, que tinha comprado a Rádio Passo Fundo e outras emissoras de rádio. E cada vez que ele me via, ele simpatizou comigo, disse, cara, tu vai trabalhar comigo. Cara, vem trabalhar comigo. Cara, ele era muito boa praça, né? Muito louco, né? Espoleta, conheci. E aí tomava uns Guaraná e ficava bem faceiro. E aí dizia, ó, vem trabalhar comigo. Então. Até que um dia sentamos, eu e ele, acordamos, aí fizeram uma baita mídia em televisão, na TV Bandeirantes, fizeram camisetas para sortear. Daí na época fomos eu, a rainha do rádio, para lá, e o João de Santos. Pessoal de peso, né? De peso. Aí veio o Paulo Ricardo, o saudoso Paulo Ricardo, que Deus o tenha, que também trabalhou com nós na época. Caroline Secchi, né? Não sabia que a Caroline tinha passado por lá. Passou por lá. Essa é tua sobrinha, né? Sobrinha. Olha só, tem mais a filha da rainha do rádio. A Caroline também faz parte desse módulo seleto da família Borges de radiofonia. E agora eu tô treinando minha filha, Emanuele. Opa! Eu tenho visto, ela te acompanha muito lá no teu programa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, então... beleza, então você foi para a Rádio Passo Fundo e nesse momento você me apareceu com o programa Nas Curvas do Rádio. Era tarde, né, o programa? Era tarde, porque o pessoal que fazia a tarde não acertava a programação. Um falava demais, o outro misturava as novelas junto, o outro ficava de ir não ir, então era um desencaixe total. E aí, no propósito que ele sentou para mim, ele disse, eu preciso de uma coisa centrada. Eu preciso de comunicação, né? Alguma notícia, e o foco de tudo vai ser o entretenimento. Falei, tá, isso eu sei fazer. Né? Porque no meu registro profissional é locutor, apresentador e animador. Perfeito. E aí a gente acertou, e ele disse pra mim, show da tarde? Eu digo, não, já tem, tá manjado. Isso, quero saber a origem do nome Nas Curvas do Rádio. Vamos ver, então. Daí ele, não sei o quê, me deu uns nomes, deixa eu pensar, eu sempre fui bom de pensar. Pensar, escrever, né? Daí eu digo, eu vou bolar um programa legal pra fazer à tarde. Aí eu tava em casa ouvindo rádio e tentando me concentrar.
Dali a pouco eu ouvi, cara, o cara que entrou na esquina com o carro, ele fez. Quase se perdeu. Eu digo, tá, das curvas do rádio. Não, e o pior é que ele tinha uma vinheta que tinha esse efeito de... Tinha, né? Tinha, é isso aí. Daí Tinha uma vinheta no ar, né? Daí saiu a ideia da vinheta aí saiu a também. ideia da vinheta. Eu lembro cara, dessa vou fazer vinheta. uma vinheta justamente com como nasceu o nome do programa. Entendeu? Porque eu tava ouvindo o rádio. Aham. O cara entrou numa curva, cantou pneu, eu digo, nas curvas do rádio. Não tem. E passei pra ele, nas curvas do rádio. E aí gravamos a vinheta e o programa bombou, cara. Gente, o programa do Rogério era impressionante. O cara, porque o Rogério tem uma característica que às vezes ele consegue ser engraçado sem ser engraçado. Ele tem um modo muito específico de fazer a comunicação dele, que eu não vi em ninguém até hoje. Ele é uma figura muito original. Muito obrigado pelo carinho. Eu tenho um respeito muito grande pelo teu trabalho. E essa figura, eu vou ter que fazer uma fofoquinha aqui, ele nem sabe que eu vou falar disso. Essa figura era tão incomum que, assim, quando chegava meio perto do dia de cair o salário e tal, dele receber, ele começava a dar uma cutucada no gerente no ar. Ele dizia aí, e daí, Secócio, começa a dar Secócio, tudo bem? E quando ele passava atrás do aquário, tá prontinho o chequinho do Borginho? Tá prontinho lá? Como é que é? Eu tinha esse feedback. Ai, a figura! Mas o programa, claro, né? A gente estava conversando, o programa tinha muito retorno Tinha. comerciais, publicidade, né? Fazia sucesso. Tinha uma audiência incrível, cara. Que uma vez tiveram por aí Joaquim Manuel. E eu tocava sertanejo também no programa à tarde. Tocava clássicos, tocava internacional, né? Tocava de tudo. E os caras me apareceram lá com uma van e ficaram no programa ali, gostaram, adoraram e ficaram meus amigos. Joaquim Manuel da dupla sertaneja. Olha só que Foi legal, isso, né? E você trabalhou com umas figuras bem antológicas do rádio, inclusive algumas pessoas que fazem parte da nascente do rádio, tipo, por exemplo, Dino Rosa, né? Dino Rosa foi meu padrinho, cara. O Dino Rosa, ele iniciou na Rádio Passo Fundo em 1958, então ele é um cabedal. Eu tive o prazer de ser muito amigo dele, frequentei a casa dele, e desses artistas, desses locutores bem antigos do rádio, foi a pessoa com quem eu tive mais proximidade. Cara, Eu até tive fantástico. um quadro no programa dele lá na Hora da Saudade, né? Um comentáriozinho semanal que ele me abriu lá, então era uma pessoa que eu quero muito bem, tenho muita saudade dele. Então ele foi teu padrinho? Ele foi meu padrinho porque, assim, ó, na época pra você firmar no rádio, porque o sindicato era muito forte. Padrinho no rádio, É, isso. não, o padrinho não conseguiu o registro profissional. Ah, tá, perfeito. Então o que acontecia? Tinha que pagar aquele curso. Era Fundação Padre Landel de Moura. Eu fiz. É, eles vieram para Passo Fundo e vários colegas da região fizeram comigo na época. Eu tive que ir a Porto Alegre fazer. Porto Alegre. E Porto Alegre veio para cá na época. Hum. Ficamos aí uns 6 meses fazendo o curso. Foi grande. Para você pegar o registro profissional, a rádio tinha que pagar. E o Dino era muito influente com um dos diretores da rádio na época, o Péricles. E eles não queriam investir, não queriam pagar. Não vamos pagar. Isso na Diário, não? Na Diário? Na Diário, tá. Na Diário. Não era na Passo Fundo, tá. Não, na Diário lá em meados de 88. Péricles Martins Pinto. Isso aí. Meados de 88. E aí o Dino era um cara muito influente. Pá, cara, paga pro guri aí. O guri tá cheio de vontade. O Dino sempre foi um cara visionário, um cara inteligentíssimo e um cara com uma sensibilidade enorme. O Dino Rosa era. E aí ele falou, paga pro guri, tá cheio de vontade, cara. O que custa tu pagar o curso? Hoje dava o quê? Uns 700, R$1.000 Sim. por pessoa, acho que era. Sim. Não lembro. E aí eu tava saindo, o Pérez abriu a porta e disse, não, pode escrever no curso que nós vamos pagar. Ah, que bacana. Porque o curso é o seguinte, esse curso da FEPLAN, ele era exigência para poder atuar dentro da profissão para tirar o DRT. Né? Isso aí. Então daí tinha o curso de operador de áudio e gravações e não sei o que lá das contas, e tinha o locutor, animador, apresentador e esse é o meu registro. Locutor, apresentador, eu fiz os dois cursos na época. E daí tinha que ter esse curso para ter o registro. Era exigência, né? Na época não era. Era uma faculdade, não existia faculdade na época. Ainda não tinha, daí era isso, né?
Pra ver como eu sou antigo, hein? Maravilha. E tudo bem, então daí, falando sobre a Rádio Passo Fundo, seguindo mais alguma coisa que você lembra da Rádio Passo Fundo e tal, como é que eram os bastidores ali e tal? Porque apesar tudo bem, apesar desses perrenguezinhos que você teve ali e tal, no fundo, eu tenho certeza que você gostava do Cleopcir, gostava de toda a galera, lá tinha uma amizade muito grande por ele. Gosto Né? dele até hoje. Ele é uma pessoa fantástica, né? Tá, e daí você ficou um tempo na Rádio Passo Fundo, e ficou esse um ano então, né? Teve mais algum programa que você apresentou fora nas curvas do rádio, que você lembra? Cara, logo no início que eu iniciei as coisas do rádio, eles me pediram para fazer um programa à noite também. Eu acho que eu fiz em torno de uns 2 meses e depois não fiz mais. E tinha audiência. O nome do programa era Love is in the Air. O amor está no ar. Love is in the air. Tirei da música. John Paul Young. E aí, o programa dava audiência, mas na época... Esse era à noite já? À noite. À noite. À noite. Então, era das 21 às 23. Cara, meio me cansei, porque daí trabalhava à tarde, tinha que sair vender, mais à noite, depois ir para casa, dormia, morava sozinho na época. Aí resolvi abandonar esse programa Novos em Dia, fiquei só nas curvas do rádio. Maravilha. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a experiência da Rádio Passo Fundo, sobre a importância da Rádio Passo Fundo, que você tem, o conceito que você tem como sendo a primeira emissora da cidade, né? Que hoje a 98.3 é a sua sucessora imediata, porque ela virou a diário e daí ela migrou agora para FM e é a 98.3. Certo. Cara, o que eu tenho para falar assim, ó, que tudo na vida marca, né? Então, minha época marcou bastante por situações ruins que eu passei, mas me serviram de experiência. E situações maravilhosas que eu vivi nos microfones da Rádio Passo Fundo. O carinho, o amor, a paz do pessoal, a participação. Eu sorteava botijão de gás à tarde no programa. Uhum. Um dia uma senhora chegou desesperada, me ligando que às vezes era tudo que ela precisava naquele dia, tudo né? que ela precisava. Pra poder cozinhar, pra ter uma coisa básica. Ela foi nas portas da rádio, chorando, quando ganhou, pra me agradecer. Porque era tudo pra ela e a família. Isso aí realmente toca, né? Então, essas coisas marcaram, cara. Só tinha pizza no programa à tarde. Aí é bom, aí é bom. O pessoal gostava, participava. Então, o carinho, a amizade, o pessoal ficou até hoje. Muita gente daquela época ainda eu encontro na rua. E fora o grupo de comunicadores, os bastidores internos ali, cada um fazia o seu trabalho. E um aprendia com o outro. Então, eram tudo veteranos, né, cara? Um ajudava o outro. Bacana isso, né? E depois disso, você resolveu partir para o ramo automobilístico como corretor, vendedor de automóveis e tal. Como é que você se descobriu nessa nova profissão? Cara, foi muito doidão até, porque as coisas acontecem, as mudanças na minha vida assim, elas vêm e eu vou. Eu não tenho medo de mudar de uma hora para outra, né? Como já fiz várias vezes. Nesse meio tempo aí eu tinha conhecido que hoje é minha esposa, a doutora Fátima Cristina, ela é doutora em educação, e aí a gente estava se relacionando e queria construir, queria progredir um pouco mais. E aí surgiu a oportunidade numa concessionária de Passo Fundo. Da Volkswagen, foi isso? Não, foi na antiga Burlamark. Burlamark S.A. E aí eles estavam contratando pessoas para trabalhar. E anunciaram, na época tinha o jornal era forte, muito forte, né? Uhum. Eles puseram anúncio no jornal, minha esposa, olha aqui, ó, dá uma olhada, tal, de repente não quer mudar. Que o rádio ele te dá toda essa alegria. Mas para aquilo que eu queria dar um passo a mais, eu não tinha condições nada. Uhum. E aí eu fiz a entrevista e me chamaram. Aí minha vida mudou totalmente, cara. Eu tive que cortar o cabelo, tinha cabelo comprido. Virou um rapaz sério. Virei um cara sério, tinha que andar de gravata. Olha só. Entendeu? Tinha que andar de camisa social. Um bom papo, barba sempre feita, né? E aí mudou em todos os sentidos.
E daí você permaneceu na Burlamac durante quanto tempo, mais ou menos? O cara permaneci na Burlamac até 2001. Aí foi pra Pampa. Daí eu fui pra Pampa. Na Uhum. Pampa fiquei 12 anos. Na Pampa. Da Pampa eu fui. Não, te minto. Eu fui pro Grupo Gambato depois da Pampa. Eu fiquei um ano, fui pro Grupo Gambato. Que estrearam a Kia lá embaixo. Namoraram. Uhum. Pois a Pampa me fez convite para mim voltar. Ah, tá. E daí eu voltei para a Pampa, daí fiquei mais 12 anos na Pampa. Desses 12 anos na Pampa, o amor terminou. Chega um tempo que o amor acaba. E aí eu voltei pro Grupo Gambato na Ford. Fiquei no Grupo Gambato 9 anos na Ford. E aí na época, eu já tinha o registro profissional, desde 2011, de corretor de imóveis. E eu resolvi dar um passo a mais. Digo, eu vou pro ramo de corretor de imóveis. Entende? Queria mais liberdade. Tu ainda tá nesse ramo, não, né? Ainda tô. Ainda tá? Opa, isso também não sabia. Hoje eu pensei que tu trabalho. tava trabalhando com automóveis, então desatualizado. Imóveis, trabalho como trabalhando corretor corretor. e comunicador. E aí, cara, mesmo quando eu estava fora do rádio para as concessionárias, eu fazia os comerciais, fazia chamadas ao vivo. E isso quando tinha alguma O rádio na rua e tal, aquela coisa e tal, era o Rogério que fazia as intervenções aí da parte das empresas, né? Sempre com muita animação, sempre. Né? Então, na verdade, eu nunca me senti fora do rádio, sabe? Sim. O rádio sempre esteve na minha vida, na minha veia, mas o mundo capitalista precisava construir, eu estava nesse ramo aí e continuo. Sim. E aí eu voltei, cara. Fazem 3 anos que eu voltei para o Grupo Gambato de novo, na Hyundai. Hoje eu trabalho interno e externo. O Gambato é uma potência, né? Eles defendem várias frentes, né? Vários segmentos de carros. Né? Cara, uma das maiores potências hoje do sul do Brasil que eu conheço. Bacana. Tenho muito orgulho de trabalhar na rede. E agora, quanto tempo faz que você voltou pro rádio? Fazem 2 anos e meio que eu voltei. 2 anos e meio. É. O Rogério tem um programa semanalmente na Coirmã, né? Na Planalto News. E como é que foi essa história, né? Eu sei que o Fernando saiu de lá, né? Isso. E daí abriu aquele flanco, aquele espaço. E daí como é que foi que tu entrou na parada lá? Eu sempre fui amigo do Célio Júnior, que é o gerente da rádio, o diretor. Sim. Tá? E aí, um dia ele me encontrou, Rogério, não quer voltar pro rádio? Cara, serão, às vezes até tarde, no sábado, às vezes trabalho sábado o dia todo. Bom, tem um horário pra ti no sábado, quem sabe? Sério, vamos deixando aí qualquer coisa que pintar, tu me avisa. Aí foi, nos encontramos de novo, e ele me cutucando. Aí chegou um dia, ele me ligou, Rogério, ó, vem aqui na rádio, preciso falar contigo. Botou uma prensa pra ti lá, pra ele tentar conseguir carimbar o negócio lá, botar em prática alguma coisa. Daí fui na rádio, sentamos, conversamos, eu, ele e a Paulo, e ele disse pra mim, apareceu uma oportunidade. O Fernando saiu do programa. Uhum. O Fernando foi tomar outros rumos, que ele é empresário, né? Agora ele tá aqui com a gente. Ah, que bom, cara. Tá aqui com a gente. Fico feliz. Uhum. Um abraço pro Fernando também, né? Isso. Que é um grande empresário de Passo Fundo aí. Isso, ele traz grandes atrações cara, aí, né, na cervejaria lá e coisa. Um cara muito pra frente, muito visionário. Então, ele me convidou, olha, Rogério, tem uma programação pra ti no domingo à noite, das 20 às 22 horas. E na segunda-feira, à noite, das 20 até às 23. Falei, tá doido, moço? Não, tem como. Segunda-feira não dá, porque lá em casa o bicho pega. Né? Mulher e filha trabalham e estudam à noite. Aí eu tenho meu filho pequeno. Fica difícil, né? Fica difícil. Eu digo, olha, sério. A princípio, seria o domingo. Mas deixa eu ver em casa. Com quem manda. Tem que consultar, né? A chefia. Aí botei as cartas na mesa, sentamos 4. Uhum. Digo, ó, o programa vai ser assim, vai ser assado, tal, pá. Minha filha achou ótimo, minha mulher disse, vai. Minha mulher já vinha me empurrando fazia tempo. Volta pro rádio, volta. Digo, eu tava tranquilo.
Quer o quê? Tá aqui, ó, tá boa, né? E aí ela volta. Daí sentamos e ela disse pra mim, não, volta. Naquele meio tempo pintou uma ideia. Aí o programa já estava com o nome Disco Flash, né? O programa se chama Disco Flash e tal. Faz o que tu quer. Beleza. É comigo, quer pra fazer o que eu quero, então deixa comigo. Aí convidei minha filha. Eu disse, Emanuele, tu topa fazer o programa junto comigo? Vai, eu, pai. Eu, claro, vamos junto. Vamos fazer o programa. Você vai ser a produtora. Você vai fazer as edições, você vai me ajudar no telefone, você vai ajudar nas mensagens, então vamos. Ela foi uma, foi duas, foi 10, gostou, pegou gosto pela coisa. Hoje ela é a produtora do programa. Hoje é teu braço direito, né? Braço direito. Ela te ajuda te ajuda a organizar tudo lá, atende telefone também, né? Tudo. Faz um monte Faz de tudo. coisa, né? Eu só sou o âncora do programa. E aí, hoje ela impulsiona uma página no Instagram, posso falar? Sim. Ela impulsiona uma página no Instagram, Disco Flash. Disco Flash, tudo junto, com 2H no final. Ela fez uma postagem do Paul Young, que eu te mostrei antes. Só nessa postagem deu 33 mil visualizações. 33 mil. Bacana, né? Coisa... A menina tem dedo para redes Tem sociais, né? Ela eu sabe... acho que eu dei o tiro certo, viu? Eu acho que o algoritmo ali, ela sabe controlar direitinho, né? Eu, como não sou bobo de hoje, eu vi um grande futuro ali, uma jovem, entende tudo. Entende? É meio programa comigo. Exato. Vai começar. Ela faz o marketing para ti daí. Ela faz tudo. Faz marketing. Rogério, Lança. muito obrigado, então. Eu gostaria de ver que se eu conversar contigo um detalhe final, se você gostaria de deixar uma mensagem, né, alguma coisa que eu não tenha comentado, que eu não tenha abordado ao longo do nosso papo, para finalizar. Quero deixar uma mensagem para todos aqueles que foram meus colegas na Rádio Passo Fundo, para todos que foram meus colegas em todas as rádios por onde andei, tá? E aqueles que estão vivos, que Deus abençoe, aos que já partiram, que pereceram, que tenham a paz de Deus e serão lembrados sempre pelo carinho e por tudo que vivemos juntos. E quero agradecer em especial a ti, meu amigo Hugo. Obrigado por esse trabalho, obrigado por esse projeto. Eu agradeço, agradeço a tua presença. Você é um cara muito importante hoje para a comunicação, um cara muito importante para o rádio, um cara de uma inteligência enorme, um cara que tem uma cultura fantástica. E assim, eu te acompanho. Às vezes estou vindo para casa, venho pela 285, estou te ouvindo. Que legal. Tá? Bacana. Então, te agradeço de coração. Obrigado à direção da empresa. E um beijo a todos que estão vendo esse documentário. Tchau, gente.